E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá para Belo Horizonte, nos anos 60. Pensa só na cena. É uma manhã de domingo, tem sol e uma amizade e um filme tão prestes a se encontrar. E desse encontro vai nascer uma das evoluções mais bonitas da música brasileira. O clima era exatamente esse. Era um domingo, em 1964, na frente daquele cinema lindíssimo, o Cine Metrópole. Tinha um grupo de jovens, a turma do SEC, todos apaixonados por cinema, esperando ansiosamente pela pré-estreia de um filme do François Truffaut, Jules et Jim. E o Paco Claro era sobre cinema, sobre Godard, sobre os planos sequência. A arte estava no ar. E o que aconteceu a seguir foi uma daquelas experiências que mudam tudo, sabe? O narrador da nossa história entrou no cinema, as luzes se apagaram e a mágica começou. No final do filme, a emoção era, nossa, avassaladora. Ele descreveu o filme como algo inesperada e poeticamente dilacerante. Tinha lágrima, tinha um desejo assim súbito e muito forte de criar e de fazer arte tão bonita quanto aquela, mas acima de tudo tinha um pensamento fixo, uma necessidade quase desesperada de dividir aquilo com uma pessoa específica. E essa pessoa era o novo amigo dele, um músico meio quieto, magrinho, chamado Milton Nascimento. Mas para todo mundo, ele era o Bituca. Naquele momento, no meio de toda aquela emoção, a única certeza que ele tinha era essa: o Bituca tem que ver isso. Agora, vamos entender quem era esse gênio que não sabia que era gênio. O Milton, ou Bituca, né? Era um músico de um talento absurdo, mas que ainda não se via desse jeito. Ele tinha lá o emprego dele e ficava meio hesitante em abraçar o seu chamado, a sua arte. E aqui está o centro da questão. De um lado, você tinha um amigo que olhava para o Bituca e via um compositor genial, um cara super original, e do outro, a visão que o próprio Bituca tinha de si mesmo. Era bem mais humilde. Quando um amigo dizia, cara, você não é um datilógrafo, o Bituca na hora corrigia, opa, escriturário. E ó, sou um datilógrafo danado de colosso. Ele tinha o maior orgulho do trabalho burocrático dele, sem nem desconfiar do tamanho do próprio talento. E que talento era esse? A descrição que o amigo faz é simplesmente brilhante. A música do Bituca não se parecia com nada que existia. Tinha de tudo um pouco ali. Tinha a cantora peruana Ima Sumac, o barulho do carro de boi, Miles Davis, hinos de igreja, trilha de filme de faroeste e, ao mesmo tempo, não era nada disso. Era só Bituca. Os arranjos que ele fazia para as músicas dos outros eram muitas vezes mais bonitos que as próprias músicas. E essa amizade deles, aliás, não foi amor à primeira vista, não. O próprio Bituca confessou, com aquela sinceridade que era quase cômica, que no começo não ia muito com a cara do narrador, e que o pessoal do prédio onde eles moravam, o edifício Leve, ainda não gostava. Mas essa honestidade toda só deixava o laço entre eles mais forte. Para a gente entender de verdade o Bituca, a gente precisa entender o lugar que ele encontrou para ser ele mesmo. E esse lugar era o apartamento caótico, mas super acolhedor da família do narrador, a família Borges. A casa dos Borges era cheia. Pensa só, 11 filhos, os pais, Salomão e Maricota, mais os amigos de cada um dos 11 filhos, parentes, agregados, músicos que viravam à noite, e no meio dessa galera toda, o Bituca. Ele virou o 12º filho não oficial da família. Passava mais tempo lá do que na pensão onde morava. Chegava a se esconder nos armários para não ter que ir embora quando a mãe, Dona Maricota, mandava. E quando descobriam ele escondido, ele protestava, brincando. Ué, que filho número 12 é esse que não pode nem ficar em casa? Aquele rapaz tímido que veio de Três Pontas se transformava ali. Virava comediante, imitador, encantava todo mundo. Ele tinha encontrado uma família de verdade. O mais curioso é que essa percepção do talento dele não era só dos amigos. Até lá, no trabalho burocrático dele, nas centrais elétricas de Furnas, as pessoas em volta viam o que ele se recusava a enxergar. O chefe dele, o capitão César, vivia dizendo: eu já disse para esse filho da mãe, você vai ser grande. E um colega, o Barroso, falava dos textos que o Bituca escrevia à mão, dizia que aquilo era bem mais importante que qualquer relatório que ele datilografava. E aí, chegamos no dia que muda tudo. O dia em que o narrador finalmente consegue arrastar o Bituca para assistir Jules e Jim. Uma tarde no cinema que foi literalmente um divisor de águas. No caminho para o cinema acontece uma coisa muito doida e inexplicável. Os dois amigos, numa sincronia perfeita, como se tivessem sido controlados por alguma força, falam a mesma coisa, com a mesma entonação, na mesma hora, Coleman Hawkins. Eles se olham sem entender nada. Por que o nome daquele saxofonista de jazz? Nenhum dos dois tinha a menor ideia. Uns metros depois, eles param numa banca de jornal.
E lá, num cantinho da primeira página, uma manchete bem pequena. Morre o saxofonista Coleman Hawkins. Deu um arrepio na hora. Aquele momento estranho não tinha sido coincidência. Era um sinal, um presságio de que alguma coisa quase sobrenatural estava guiando aquela amizade. E aquele dia. Eles entram no cinema às 14h. Vem o filme. A emoção é gigantesca. Quando a sessão acaba, eles não se mexem. Ficam sentados. Começa a sessão das 4. Agora, eles começam a perceber os detalhes, a técnica, a elegância da câmera, as nuances da música. A conexão entre eles só se aprofunda. A segunda sessão termina, 18h. E aí, sem precisar falar uma palavra, num contato que foi quase telepático, eles sabem. Sabem que precisam ver de novo. E ficam para a terceira exibição. Ali, um destino era selado. A reação do Bituca depois da primeira sessão foi a confirmação de tudo. Com os olhos cheios d'água, ele falou: "Puxa vida, bicho, é genial assim, sim. E a música, bicho, que é isso? As quintas?" Ele não só entendeu, ele sentiu a genialidade do filme. Ele se conectou de um jeito profundo com a trilha, com a história. A intuição do amigo estava certíssima. O que acontece depois daquelas 6 horas no escurinho do cinema é uma explosão. Aquela barreira que segurava todo o potencial criativo do Bituca, ela finalmente se rompeu. Eles saíram do cinema umas 8h e foram direto para o quarto dos homens no apartamento dos Borges. O Bituca, sem nem pensar 2 vezes, pegou o violão e começou a traduzir. Ele transformou todas as emoções daquele dia, toda a beleza e a dor daquele filme em som. E o resultado daquela noite é algo inacreditável. Numa única sentada, numa torrente de criatividade, nasceram 3 músicas. 3 músicas completas, maravilhosas. Paz do Amor que Vem, que depois virou Novena, Gira Girou e Crença. Numa noite só, o compositor que o Bituca Mãe sabia que era, nasceu. Aquele dia foi uma linha divisória tão nítida na vida deles que eles até criaram um jeito de contar o tempo. AJJ e DJJ. Antes de Jules e Jim e depois de Jules e Jim. Antes existia a hesitação, o potencial guardado. Depois, uma enxurrada de canções originais e o começo de uma parceria para a vida inteira. Eles se tornaram parceiros inseparáveis. Um escrevia as letras, o outro fazia as melodias. E fizeram a promessa um pro outro: a gente nunca vai fazer música sem ser um com o outro. Era um pacto que selava não só uma amizade, mas o começo de uma das carreiras mais incríveis da nossa música. E foi assim. Uma amizade que começou meio com o pé atrás, mas que foi alimentada pelo calor de uma família que o adotou e que foi catalisada pela força de um filme. Foi tudo isso que permitiu que um gênio encontrasse a própria voz e a dividisse com o mundo todo. Isso tudo deixa a gente pensando, né? Que tipo de obra de arte ou que tipo de amizade tem o poder de mudar completamente o rumo da vida de alguém? A história do Bituca com Jules e Jim é a prova de que às vezes tudo que a gente precisa é da conexão certa na hora certa, para que uma coisa extraordinária aconteça.